Olá a todos, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós iremos colocar aí na nossa jornada também, com o intuito de somar, complementar um pouco o conteúdo. Nós já temos as masterclasses de um lado, com vários experts que estão ministrando aulas de conteúdo bem específico, bem nichado. Nós temos um conteúdo mais primordial em termos de arbitragem, de conhecimento, que é o conteúdo do curso em si. Nós temos o conteúdo prático, nós temos também a parte das mentorias também, e no intuito da gente sempre estar agregando um pouco mais no curso, na jornada da arbitragem. A gente vai passar a colocar também algum material complementar, alguns insights sobre a arbitragem de maneira geral. Bom, por que uma grande empresa, uma startup que pretende atuar em todo o Brasil acaba escolhendo a arbitragem em detrimento ao judiciário? Por que se escolhe a arbitragem ao invés do judiciário? Quais seriam os motivos que uma determinada empresa poderia ter para escolher colocar a sua cláusula arbitral ao invés de colocar uma cláusula de foro, que é a cláusula mais padrão que é utilizada até hoje? Eu resolvi colocar aqui no quadro alguns pontos para vocês que possam causar essa reflexão, e que eu particularmente acredito que são pontos que departamentos jurídicos, advogados de maneira geral, possam ser pontos determinantes de maneira geral para que os advogados e departamentos jurídicos acabem escolhendo então a arbitragem de forma geral. O primeiro ponto, pessoal, é a estrutura do judiciário e a estrutura da arbitragem. Então, o judiciário hoje ele tem uma divisão de comarcas de níveis diferentes. Ele tem comarcas de varas únicas, onde o mesmo juiz atua na vara criminal e pode atuar também numa eventual cobrança de contrato, numa eventual questão de rescisão contratual, por exemplo. Enquanto que a Câmara, ela pode, logicamente, na lista de árbitros dela, vai ter árbitros com expertise totalmente diferente. Ainda falando dos estados aqui, nós temos 27 estados hoje e temos uma série de sistemas, de plataformas diferentes para você gerir os processos em todos esses estados. Temos o ESAGE, tem o ProJude, tem o EPROC, tem PJE e por aí vai. São muitas as plataformas que são utilizadas. Cada plataforma tem uma forma de peticionamento diferente, de vista de processos, de login, de assinatura de documentos também diferentes. Então, isso tudo, pensando num departamento jurídico, pensando num escritório de advocacia que for atuar nacionalmente, isso tudo pode ser um fator determinante também para escolher uma câmara de arbitragem que vai trabalhar com uma plataforma
somente, você pode fazer até mesmo uma integração, por exemplo, da plataforma com a plataforma do seu escritório e gerir todo o procedimento por ali com uma forma muito prática, muito rápida, para a gestão de um escritório de advocacia. Enquanto que aqui, nestes 27 estados aqui, nessas plataformas todas, o escritório teria que contratar serviços de publicações, de gestão de andamentos, que são cobrados por unidade da federação. Então, aí teríamos já um ônus muito maior aqui em termos de acompanhamento desses processos. Dentro desses estados ainda tem as normas internas de cada tribunal, as normas internas de como funcionam alguns detalhes. É lógico que nós temos o CPC, que ele vai gerir, que é uma lei federal, ok? Mas em cada estado ainda nós temos as suas organizações internas, suas situações internas que durante um trâmite de um processo, normalmente o advogado vai descobrir essas organizações, os feriados, as formas de comparecimento em audiências e por aí vai. Só vai descobrir quando está durante o processo, na maioria das vezes, né? Enquanto que aqui a Câmara você consegue ter um controle mais uma vez maior, você consegue também entender que aquela Câmara trabalha com Zoom, com Teams e tal, e acabou também, né? Aqui, tribunal também tem tribunais que usam mais o Teams, tem outros que usam outras ferramentas também. Passando para o segundo ponto aqui, distribuição de varas únicas a varas especializadas. É lógico, pessoal, que em varas especializadas nós temos juízes que têm uma grande expertise técnica e que são capazes de dar sentenças absolutamente irretocáveis também, assim como acontece na arbitragem. Mas, pelo ponto de vista de gestão de processo, o advogado aqui que vai peticionar, ele tem que peticionar pensando tanto no juiz de vara única quanto no juiz de vara mais especializado. Então, logicamente você vai ter uma assimetria, né, no conteúdo que você vai peticionar, e vai ter uma assimetria também nas decisões. Se a gente pensar em escala, existe uma tendência a isso ocorrer pela forma de atuação, né, de cada um. Enquanto que no outro lado você tem a escolha do tomador de decisões. Então esse tomador de decisões, a escolha dele está prevista dentro do regulamento das câmaras, e aí você vai escolher, você já pode ter também esperar um pouco consultando o currículo, consultando o passado daquele árbitro, que isso é uma coisa totalmente factível, que é importante até para que as partes tenham confiança nessa escolha também do árbitro. Então é possível, pelo currículo, você compreender o grau de expertise que esse árbitro tem e peticionar já direcionado para o grau de expertise que o árbitro tem para proferir alguma decisão. Um outro ponto, logicamente, que o processo judicial ele vai ser distribuído
ele não existe a possibilidade do processo judicial ter uma escolha. O máximo que você pode colocar é o foro onde exista uma comarca especializada, uma vara especializada, melhor dizendo. Mas isso é o máximo que você pode fazer. A parte de distribuição, entrou com uma petição inicial, a distribuição, lógico, pode cair para qualquer juiz. No judiciário, a gente tem visto um tempo maior de processo, e aí os dados do CNJ, da Justiça em Números, são de cerca de 4 anos para a decisão de um processo, isso contando que tem processos aí nessa conta, processos cíveis e processos criminais, processos trabalhistas, etc. Então, pensando mais na área civil, logicamente que esse tempo também tende a aumentar. Essa estatística, se ela fosse exclusiva da área civil, com certeza ela seria maior. Na arbitragem, a gente tem essa característica já de celeridade. A lei de arbitragem prevê 6 meses, e regulamentos das câmaras também podem prever prazos, inclusive menores que esse de 6 meses. Elas podem dilatar esse prazo, logicamente, as partes podem dilatar esse prazo, logicamente, por conta da lei de arbitragem. E na lei de arbitragem e na arbitragem no todo, a autonomia da vontade das partes tem uma relevância específica, especial. Então, nesse ponto aqui, a celeridade é um ponto que é relevante e tende a ser cada vez mais presente dentro da arbitragem, pensando que hoje já tem regulamentos prevendo prazos inferiores a 6 meses em algumas câmaras. Então esse é um ponto que tende a ser cada vez mais recorrente dentro da arbitragem. Sistema recursal. O sistema recursal que faz parte do Código de Processo Civil, você poder recorrer a instâncias superiores. Ele acaba também tomando mais tempo do processo, logicamente, para que você tenha uma decisão avaliada, às vezes, por 3 desembargadores, por exemplo. O sistema de recorribilidade da arbitragem, às vezes, pode parecer um fator negativo para a arbitragem, tendo em vista que você não tem um recurso da sentença arbitral, não cabe recurso. Porém, aqui, para que eu tenha análise de 3 pessoas, eu necessito recorrer, necessariamente. É preciso que você tenha entre com um recurso para que isso entre para a análise de 3 desembargadores. No sistema arbitral, você pode escolher 3 árbitros ao invés de 1. Então pode constituir um tribunal arbitral que vai proferir uma sentença conjunta desses 3 árbitros, que será irrecorrível. Então, na prática, o que ocorre é uma diferença do trâmite da arbitragem em relação ao processo do judiciário. E por fim, publicidade contra privacidade. Eu acho que esse aí é um ponto também extremamente relevante para as empresas, tendo em vista que normalmente as empresas elas não têm a tendência e não querem revelar
pontos de negócio, segredos comerciais, não querem revelar situações sensíveis sobre o seu trabalho, sobre o seu dia a dia. Então, muitas optam pela privacidade que a arbitragem dá, ao invés da publicidade do judiciário. Todo o processo do judiciário é público e, portanto, pelo princípio da publicidade, qualquer pessoa pode acessar ao conteúdo destes processos. Então seria mais ou menos essa a ideia para eu passar para vocês aqui no dia de hoje, e vamos construindo, vamos montando aí novos vídeos, novos insights para somar a jornada da arbitragem.